Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Abra no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler os versículos 10 e 11. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10 e 11. Já acharam? Está escrito assim: E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus está falando com um moço chamado Caim, que matou o próprio irmão e escondeu o cadáver. Ele achou que escondendo o corpo, ninguém descobriria aquele crime. Ele sabia que tinha feito uma coisa errada. E ninguém, não havia uma só testemunha, ninguém havia visto aquilo. Mas Deus está dizendo que uma voz na terra começou a clamar. E não era a voz do morto, não era a voz de Abel, mas era a voz do sangue. Olha só, ninguém viu o crime, não havia testemunhas contra, o cadáver estava escondido, o morto não podia falar quem era o assassino, mas o sangue tem voz. E o sangue começou a clamar. E clamou até o céu, e Deus ouviu. E Deus então vai conversar com o assassino, com Caim. Então, Deus procura trazer aquele moço à reflexão, para que ele se convença do erro que cometeu, do pecado que praticou. E Deus pergunta: que fizeste? Ora, Deus sabia o que ele tinha feito. Caim é que não tinha noção do que havia praticado. Então Deus tenta chamá-lo à consciência. Deus tenta despertar a consciência daquele ímpio. Deus tenta fazer com que a consciência do assassino reflita para cair em si. O que foi que eu fiz? Porque ele não estava arrependido. Por isso que Deus pergunta: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Veja, é a voz do sangue, não é a voz de Abel. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quer dizer que o sangue tem voz. O sangue clama. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Eu vou ler mais uma vez. E eu quero que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Guarulhos, a nossa sede de Guarulhos, repita em seguida. Vamos lá. E disse Deus, bem alto, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Essa é uma palavra dura e nós vamos refletir sobre ela. A voz do sangue, o clamor do sangue. Você crê que isso verdadeiramente aconteceu? Que um jovem matou o próprio irmão, escondeu o corpo, tentou encobrir o crime, mas que
o sangue clamou até o céu, saindo da terra, a terra reclamando, fui obrigada a beber o sangue de um inocente. Você acredita que Deus conversou com o assassino e falou essas coisas? Quem acredita? Levante a mão. Você crê que isso aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e dê para o Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Mas tem que ser a melhor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. A terra abriu a boca para clamar, clame você também. O sangue também falou, clame você também. Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai glorificando. Continua, continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós vamos pregar a tua palavra agora. Mas quem é o homem para dizer alguma coisa? Este povo que está aqui quer ouvir a tua palavra. Quem ligou o rádio quer ouvir a tua palavra. Quem ligou a televisão quer ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Uma coisa que chama atenção realmente é o fato do sangue ter voz, a voz do sangue do teu irmão, do sangue falar, do sangue clamar, e clamar tão alto que da terra consegue ser ouvido no céu. E o que chama atenção também é a terra ter boca para beber um sangue contra a sua vontade, como se fosse um remédio amargo que uma criança não quer tomar. Mas a terra foi obrigada a abrir a boca para beber o sangue do primeiro justo que foi assassinado neste mundo. E eu quero falar sobre isso. O poder do sangue, a voz do sangue. E qual é a consequência do sangue inocente ser derramado na terra? Porque a terra abre a boca para beber o sangue contra a sua vontade. Mas isso tem uma consequência, porque enquanto o sangue clama, a terra reclama. E a terra, ela é contaminada, ela é profanada. Eu quero que você vá comigo no livro de Números, capítulo 35. Nós vamos ler o versículo 33. Livro de Números, capítulo 35, versículo 33, está escrito: assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. Escute isso. O sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Ou seja, a única maneira de se pagar aquela culpa com a terra, do sangue inocente que foi derramado, é que a pessoa que derramou o sangue tenha o seu próprio sangue derramado. É a única expiação possível para a terra que foi profanada. E Deus diz assim no versículo 34: não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei. Quer dizer, Deus quer habitar a terra. Esta terra que é dele, ele quer habitar, mas ele não quer a terra contaminada, nem profanada. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Ou seja, eu habito no meio dos meus filhos. Deus já tinha avisado o ser humano logo no princípio: eu vou requerer uma satisfação do sangue que for derramado na minha terra, no meu planeta. Porque essa terra é minha e eu pretendo um dia habitar pessoalmente na terra. Deus já tinha avisado isso. Voltemos para Gênesis, capítulo 9 agora.
Livro de Gênesis, capítulo 9. Vamos no versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Nesse ponto, Deus está conversando com o homem depois da maior inundação de todos os tempos. Quase toda a humanidade pereceu naquele dilúvio e agora a terra vai ser reabitada, repovoada, e Deus coloca essa condição. Vamos ver se agora vocês observem isso. Observem essa minha norma. Então Deus fala assim para Noé: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ou seja, Deus está falando: eu não quero derramamento de sangue. O sangue será requerido. E quem derramar o sangue será culpado do sangue. Deus renovou ali com Noé essa norma a respeito do sangue, porque o sangue é uma coisa impressionante, amados. O sangue lhe deixa uma marca impressionante. Você já viu aquela pessoa que quando ela vai tomar uma injeção, se ela vê uma gotinha de sangue, ela desmaia? Ela pode ver vinho, ela olha o vinho, tem a mesma cor do sangue. Ela pode olhar o molho de tomate, fingindo que é sangue, mas ela não desmaia. Mas se ela ver um sangue de verdade, a pessoa sente uma tontura e cai? Você já viu isso? Quem aqui não pode ver sangue? Levante a mão. Pastor, não posso ver sangue que eu passo até mal. Tem algumas pessoas que sim. Eu também não gosto de ver sangue, não. Deus também não gosta de ver sangue derramado. Eu estou falando aqui coisas a respeito do sangue, e quero me aprofundar nisso, nesta questão do sangue ter voz, do sangue clamar, porque não há nada que o ser humano possa fazer para ocultar as consequências do sangue. Porque assim como Caim tentou ocultar o sangue de Abel, mas não foi possível porque o sangue clama, há um mistério no sangue. Deus requer uma satisfação, um pagamento pelo sangue derramado. E se a pessoa derramou o sangue inocente, então também o seu sangue deverá ser derramado para pagar aquela culpa. O sangue é impossível de ser apagado da terra. É impossível. O sangue ele fica marcado. O sangue é tão impressionante, ele causa tanta vertigem, ele causa tanta repugnância. E ao mesmo tempo, não apenas na terra, mas no céu também, ele causa um horror que Deus, quando ele quis lançar pragas sobre o Egito, e Deus preparou 12 pragas para lançar sobre o Egito, para que Faraó libertasse o seu povo que estava escravizado ali há 430 anos, Deus considera e sabe o horror do sangue como algo tão traumático, que a primeira praga que ele lançou sobre o Egito foi a praga do sangue. Veja que coisa impressionante. Deus sabe a repugnância e o horror que o sangue causa na humanidade, e Deus sabe a repugnância e o horror que o sangue causa no céu. Então ele, para impressionar Faraó, ele falou: eu vou lançar a primeira praga através de Moisés e será uma praga com sangue. Vamos comigo no livro de Êxodo agora, capítulo 7, versículo 19. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, e Arão era irmão de Moisés, era irmão mais velho de Moisés. Dize a Arão: toma tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra.
Quando Arão pegou a sua vara e tocou ali no rio Nilo, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, os peixes morreram. Diz a palavra que o rio cheirava mal. As pessoas não podiam mais beber a água do rio, então elas diziam, então vamos beber a água que está nos nossos vasos, nos nossos tanques. Mas quando eles derramavam a água do vaso, a água também tinha se transformado em sangue. Aquilo causou um horror no Egito, era para impressionar mesmo, para que Faraó dissesse, por causa desse sangue, eu vou deixar o povo ir embora. Mas o Faraó falou, não, vamos cavar poços aí, vamos tirar água de outro lugar. E dos poços que eles cavaram, Deus permitiu que eles conseguissem água para que os egípcios inocentes não morressem de sede. Mas o primeiro sinal de praga que Deus mandou sobre o Egito foi de sangue, por causa do horror que causa. Agora veja só, eu disse que foram 12 pragas no Egito. Foi justamente a 12ª praga que Deus usa o sangue para promover através do sangue uma libertação final. Uma praga, para quem não tinha o sangue do cordeiro, a morte que entraria na casa, e um livramento pelo sangue em toda a casa, onde no batente das portas estivesse o sangue de um cordeiro puro, imaculado, sem mancha e sem defeito, um cordeiro novinho. Então Deus, na 12ª praga, que é a praga definitiva, que causa uma grande mortandade de todo primogênito no Egito, mas que causa também o livramento de todos aqueles que tinham cobertura do sangue, foi através daquela praga de sangue, que para muitos foi praga e para outros foi bênção, que o povo de Israel pôde sair do Egito depois de 4 séculos de escravidão. Vamos em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Quando Deus está falando para Moisés, fala para cada casa do meu povo, pegar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, sem mancha. Fala para eles recolherem o sangue desse cordeiro numa bacia, pegarem o ramo de uma árvore, de um ísopo, de um arbusto, e mande espargir o sangue nos batentes das casas, das portas das casas. E Deus diz, porque eu vou respeitar aquele sangue, diz Deus. Versículo 13 diz assim, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então foi através do sangue, nessa 12ª praga, que Deus olhou para as casas à meia-noite, quando ele foi passando pelo Egito, e o sangue do cordeiro que estava no batente das portas de cada casa, clamava para Deus. Então Deus ouviu o clamor daquele sangue, e ele passava por cima daquela casa, e naquela casa a morte não entrava. Mas a casa que não tinha o sangue do cordeiro no batente da porta, a morte entrava naquela casa. Mas em toda a casa que tinha o sangue do cordeiro, aquele sangue clamava. É como se o sangue do cordeiro dissesse assim para o Espírito de Deus e para a morte, não entra aqui. Esta casa tem a proteção do sangue do cordeiro. O sangue tem voz, o sangue fala. É lógico que o sangue de um simples cordeiro, um animal quadrúpede, não falaria. Mas aquela já era uma figura do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus respeitou o sangue que estava nos batentes das portas das casas, e ali a morte, o espírito de morte não entrou, porque o sangue clamava, essa casa tem a proteção do sangue do Cordeiro. Você está entendendo essa palavra? O sangue, ele causa comoção, não apenas na humanidade, mas ele causa também comoção no céu. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele falou sobre o sangue. Ele olhou para aquela geração e ele falou para aquelas pessoas que reuniam em símbolo toda a humanidade.
Jesus disse uma palavra, e eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 23 agora. Nós vamos ler o versículo 35. Jesus falou assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Quantos milhares de anos haviam se passado entre o assassinato de Abel e agora esse momento em que Jesus está falando? É um mistério, não sabemos quantos milhares de anos se passaram. Mas Jesus disse: aquele sangue não foi esquecido. Aquele sangue continua clamando, aquele sangue tem voz, e não o sangue de Abel, mas todo o sangue justo que foi derramado desde a fundação da terra, esse sangue cairá sobre vós. E naquele momento as pessoas podiam dizer: o que eu tenho a ver com a morte de Abel? Não fui eu, foi Caim. O que eu tenho a ver com a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o santuário e o altar? Eu nem estava lá centenas de anos antes. O que eu tenho a ver com esse sangue? Mas olha Jesus falando que o sangue seria requerido, cobrado. Amados, é impossível se apagar a marca de um sangue. Não importa quantos milhares de anos se passem, é impossível extinguir a visibilidade do sangue. O sangue pode até estar oculto a olho nu, mas não aos olhos de Deus. Hoje a ciência conseguiu desenvolver uma tecnologia que detecta até o sangue que foi removido. Nós tivemos, no dia 29 de março de 2008, a péssima notícia do assassinato de uma menina chamada Isabela Nardoni, de 5 anos, que aconteceu na zona norte de São Paulo. E ela foi jogada do 6º andar do edifício London, onde ela morava. O pai e a mãe desceram lá embaixo, começaram a gritar que alguém tinha invadido o apartamento e jogado a criança lá embaixo, matado a criança. Tudo bem, a polícia ouviu a versão dos pais e começou a investigar com toda a tecnologia que existe hoje. Na cena do crime não tinha mais sangue. Se alguém entrasse naquele apartamento, olhando assim, tudo normal, tudo limpinho, a casa bem arrumada, mas a tela do quarto, que protegia a criança para não cair, ela tinha sido cortada e por ali a criança foi jogada. A polícia bloqueou o apartamento e começou a fazer uma investigação científica. E com a ajuda de uma substância química chamada luminol, eles foram passando pelo apartamento, pelo corredor, pelo hall, no chão do quarto. Eles foram passando aquela substância que reflete com uma luz, inclusive. Tem uma luminosidade assim, meio que azulada, mais ou menos parecida com isso. E aquela substância luminol, ela reage com a luz. O sangue reage com aquela luz. E aí, mesmo que o sangue tenha sido lavado, apagado, mesmo que tenha desinfetado o chão, passado detergente, mesmo que tenha esfregado com muito cuidado, o sangue aparece. A polícia começou a investigar, inclusive no carro do pai e da madrasta. Aí os jornais começaram a noticiar: o sangue no carro é de Isabela, diz perícia. Mas o carro tinha sido limpo. Como que puderam achar o sangue da menina? Acharam sangue na maçaneta da porta, acharam sangue no corredor, na entrada da casa, acharam sangue na sala, acharam sangue no quarto dos irmãos da menina, acharam sangue espalhado na sala, mas tudo estava limpo.
Aí a polícia encontrou uma fralda que estava de molho na água, uma fralda que tinha sido bem lavada e que estava de molho na água. Cerca de 5 horas depois, os peritos pegaram aquela fralda molhada, lavada, que estava de molho, sei lá em que produto, talvez na Cândida, eu não sei que produto que deixaram aquela fralda de molho. Aí a polícia começou a investigar com toda essa tecnologia e a polícia chegou à conclusão que mesmo tendo sido lavada, muito bem lavada, aquela fralda continuava apresentando o sangue da menina assassinada. O que isso quer dizer? Que é a confirmação científica do que a palavra de Deus está declarando. A polícia já encerrou o inquérito da menina, já chegou à conclusão, as revistas noticiaram, disseram que foram eles, mas mesmo que estes pais sejam culpados e ninguém prove nada, mesmo que a justiça absolva e ninguém prove nada, ou pode ser até que eles sejam inocentes e o verdadeiro culpado esteja em outro lugar, ninguém sabe. Mas mesmo que nunca ninguém descubra quem que praticou esse crime contra a Isabela, o sangue dela vai continuar clamando. Porque o sangue tem voz. E o sangue fala e o sangue diz quem é o assassino. É impossível que o clamor do sangue seja abafado. Pode ser até que a justiça condene pessoas erradamente. Mas o verdadeiro culpado, ele não vai escapar do clamor do sangue. Porque o sangue tem voz e o sangue está declarando quem foi que cometeu o assassinato da menina Isabela Nardoni. Jesus disse que todo sangue será cobrado, desde Abel até agora. Todo sangue cairá sobre vós, disse Jesus. Ah, não tenho nada com a morte da Isabela. Você também não tem nada com a morte do Abel. Alguém aqui pode dizer, eu não tenho nada com a morte de Cristo. Pois é o que a gente pensa. Mas o sangue dos inocentes cairá sobre nós. Deixe-me aprofundar um pouquinho mais nisso. Quando Jesus disse que o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, recairia sobre as pessoas, é evidente que ele falou até aquele momento. Agora, se o sangue de todo justo cairia sobre nós, imagine então o sangue de Jesus. E qual é o clamor do sangue de Jesus Cristo? Alguém pode dizer, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Eu nem estava lá, nem era nascido, não tenho nada a ver com isso. Pode ser que você dê uma de Pilatos, não é? Porque Pilatos, no julgamento de Jesus, ele pediu uma bacia com água, lavou as mãos e disse, não tenho nada com isso, estou livre do sangue desse justo. E a multidão gritava, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Já disse a você que ali estava uma síntese da humanidade. Jesus morreu por todos nós. Então, a palavra foi confirmada. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Se nós iremos ter a cobrança do sangue de Abel e dos demais justos e inocentes que morreram, quanto mais do sangue de Jesus. Reflita um pouquinho comigo agora. Se o sangue de Abel clama, se o sangue tem voz, se o sangue de Zacarias também tem voz, se o sangue da Isabela Nardoni tem voz, se o sangue do menino João Hélio, que foi arrastado quilômetros lá no Rio de Janeiro, do lado de fora do carro, se o sangue do inocente clama, o que você acha? Qual é o clamor do sangue do maior justo de todos os tempos? Porque todos os outros que morreram não podem ser comparados a Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus, o sangue puro, sem pecado, o sangue inocente, foi derramado, e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, qual será então a condenação da pessoa que despreza o sangue de Jesus? Se o sangue de Abel clama, de Zacarias, de Isabela clama,
e dos justos o sangue clama. O que você acha? Qual é o clamor no céu a respeito do sangue de Jesus? Será que é possível a gente ficar indiferente com o derramamento do sangue de Jesus? Vamos comigo aqui na carta aos Hebreus, no livro dos Hebreus, não é? Vamos lá na carta aos Hebreus, vamos no capítulo 10. Aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler o versículo 29. Preste atenção nessa palavra. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Olha só, o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Qual castigo que vai ter a pessoa que não considerar o sangue de Jesus como o sangue que tira o pecado do mundo? Qual será o castigo da pessoa que pisar o sangue de Jesus e desprezar esse sangue que ele amorosamente derramou na cruz do Calvário? Se o sangue clama e o sangue dos justos recaem sobre a humanidade, qual será o castigo então daqueles que desprezam o sangue de Jesus Cristo? Continuando a leitura, estou no versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus disse desde o início: não derrame o sangue inocente na terra, não profanem a terra. Aí Deus lavou aquela humanidade antediluviana, extinguiu e salvou Noé, sua família, e falou: Noé, só que eu vou requerer o sangue, hein? Avisa aí os seus descendentes que não é para derramar sangue. E não adiantou nada. E toda essa história trágica culminou com o derramamento do sangue do maior justo de todos os tempos. O sangue mais puro da pessoa mais santa que já viveu nesse mundo. Qual será o castigo de quem despreza o derramamento do sangue de Jesus? Deus está falando: minha vingança, eu vou requerer. Deus julgará o seu povo, disse a palavra. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Já pensou a pessoa sabendo a consequência de rejeitar o sangue de Jesus? A pessoa dizer: mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Eu não pedi para Jesus derramar o seu sangue por mim, não tem nada com isso. Imagine o que é cair na mão do Deus vivo, uma pessoa que despreza o sangue de Jesus. E mais ainda, a pessoa que não se comove com a morte de Jesus e diz: ah, mas eu prefiro o Buda, eu prefiro o Maomé, eu prefiro o Confúcio, eu prefiro o Kardec. Imagine isso. A pessoa que tenta obter expiação da sua culpa sem ser através do sangue que foi derramado, porque a palavra foi clara: a expiação pela terra somente será feita pelo sangue que foi derramado e por aquele que derramou o sangue. Jesus morreu por nós, o seu sangue foi derramado por nossa causa, de modo que essa culpa só pode ser expiada se o meu sangue for derramado. Então eu pagarei com a minha vida, pagarei com a minha morte. Mas se eu não quiser pagar com a minha morte, qual é a solução que Deus me dá? Pague então com a morte do meu filho, pague com o sangue de Jesus. Não pague com o seu próprio sangue, pague com o sangue do meu filho. Qual será então o castigo de quem desprezar o sangue de Jesus? Porque Deus virá pessoalmente para fazer essa cobrança. Vamos na profecia que está no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 26, nós vamos ler o versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos, inclusive o sangue de Jesus.
Eu não tenho nada com isso, pastor. Quer lavar tuas mãos nas águas? Você sabe que a história diz que Pilatos, ele foi banido por causa da corrupção, ele era um governante corrupto, e ele foi para um país distante juntamente com a sua esposa e perdeu tudo. E diz a história que Pilatos morreu praticamente louco, o tempo todo pedindo água para lavar as mãos. E quanto mais ele lavava as mãos, ele dizia: mas eu ainda sinto o sangue dele na minha mão. Como é que alguém pode ficar indiferente ao sangue de Jesus? Mesmo que você diga: eu não tenho nada com isso, você tem. O sangue de Jesus recairá sobre você, principalmente porque ele morreu por você. Eu quero que você veja essa culpa universal no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 10. Livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10. Está escrito assim: para que o sangue inocente não se derrame no meio da terra, da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Olha só, Deus nos deu essa terra. Tudo isso é criação dele. Nós moramos aqui como inquilinos, não é? Somos poceiros. Deus nos deu esta terra. Mas o sangue do maior inocente que já viveu neste mundo foi derramado por nós. E a palavra está dizendo: para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Se eu sou morador deste planeta, e o sangue de Jesus, o sangue puro e carmesim, foi derramado por minha causa, tem sangue sobre mim. Mesmo que eu queira dizer: não tenho nada com isso, mas tem sangue sobre mim, e Deus vai requerer isso de uma maneira rigorosa. Agora veja, da mesma maneira que ali no Egito, a 12ª praga foi de sangue, e era maldição para quem não tinha o sangue, mas bênção para quem tinha o sangue. Da mesma maneira agora, se a pessoa receber o sangue de Jesus, reconhecendo que é pecadora, reconhecendo que o sangue de Jesus foi derramado por causa dela, se a pessoa meditar sobre esta culpa, saber que o sangue inocente foi derramado por ela, se esta pessoa arrependida dos seus pecados, reconhecendo que é pecadora, disser: ok, eu creio, e nessa hora eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se a pessoa receber o sangue que ele derramou, aquele sangue estará sobre ela, não mais como acusação, mas como livramento. Essa pessoa vai ser abençoada justamente pelo sangue. A pessoa que tiver o sangue de Jesus, porque recebeu Jesus como Salvador, ela vai ser protegida exatamente pelo sangue do Cordeiro. E quem não tiver o sangue, vai ter a culpa do sangue que foi derramado. Para alguns, o sangue de Jesus que foi derramado será bênção, se a pessoa tiver o sangue de Jesus, se receber o sangue de Jesus. Mas o mesmo sangue será maldição para quem não tiver o sangue de Jesus. Se você hoje, refletindo isso, receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor, então o sangue de Jesus vai trazer bênçãos em dobro para a tua vida. Quero que você vá comigo no livro do profeta Zacarias para confirmar isso que eu estou te falando. Nós vamos ler o versículo 11, que é uma promessa que Deus fez ao próprio Senhor Jesus devido ao clamor do seu sangue. Acompanhe comigo. Zacarias capítulo 9, versículo 11 diz assim: ainda, quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro.
O sangue de Jesus é uma aliança. O sangue de Jesus é um concerto. A pessoa que recebe esse sangue passa a clamar a favor dela. Olha só, o sangue pode clamar contra quem não o tem e pode clamar a favor de quem o tem. Quando você tem o sangue da aliança, o sangue do concerto, o sangue de Jesus, a pessoa está numa prisão espiritual e ela é libertada dessa prisão. A pessoa está condenada por causa do sangue inocente que foi derramado na terra, mas por causa do mesmo sangue ela sai da cova, ela sai da sepultura, passa a desfrutar de vida eterna. E olha só, recompensa em dobro se a pessoa tiver o sangue de Jesus. Está escrito no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse fala muito acerca do sangue do Cordeiro, lá no capítulo 12, versículo 11, está escrito que Satanás entrou em guerra com o povo de Deus. Mas está escrito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha só. Qual é a palavra do seu testemunho? Você dizer, eu quero esse sangue. Eu quero esse sangue para me salvar. Aí você vai vencer o inimigo justamente pelo sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado. A recompensa é em dobro, porque além dos teus pecados serem perdoados, você é salvo de toda iniquidade e um dia vai morar com o Senhor Jesus na glória. A recompensa é multiplicada, porque pelo sangue de Jesus você coloca Satanás debaixo dos seus pés e você vence toda a força do inferno. O clamor do sangue do Cordeiro é muito forte. Assim como o sangue de Jesus está clamando na eternidade, e Deus não vai arrumar outro sangue, escute, não vai aparecer outro mártir. Assim como o sangue de Jesus clama, quem receber este sangue será salvo, quem não receber este sangue será condenado. Assim como o sangue clama isso, também o sangue clama, não toquem naqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. E ele diz, não toque nesta pessoa que tem a cobertura do meu sangue. A própria morte, quando se apresenta, ela é obrigada a pular a vez desta pessoa, porque esta pessoa tem a cobertura do sangue de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você tem que dar o testemunho hoje. Eu recebi Jesus, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tem que haver testemunhas disso, para que você possa invocar para a tua vida a bênção do derramamento do sangue de Jesus e escapar da maldição do derramamento do sangue de Jesus, porque esse sangue clama. Esse sangue clama dentro de cada um de nós, no ouvido de cada pessoa, para que a pessoa tome uma decisão. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, conta-se que Deus estava sentado no seu trono com um grande livro na mão, e o livro tinha 7 selos. E um anjo passou clamando no céu, e todas as criaturas celestiais e todos os justos de todos os tempos, os que estavam no céu e na terra e até debaixo da terra, todos ouviram o clamor do anjo, porque ele falava com uma grande voz. E ele desafiava: quem pode pegar o livro que está na mão daquele que está sentado no trono e abrir os seus selos? Quem pode? Aquela voz ecoou no céu, ecoou na terra e até debaixo da terra. Será que algum morto do passado poderia se apresentar e dizer: eu pego o livro que está na mão de Deus, eu abro os seus selos, esse livro, e desato os seus selos? Não apareceu nenhum morto para fazer isso. Será que tinha algum justo no paraíso que pudesse requerer esse privilégio? Eu sou um justo, eu estou no paraíso, meu nome é Davi, me dá esse livro aqui, Deus, que eu vou abrir. Vou desatar os seus selos. Nenhum justo no paraíso se apresentou. Nenhum profeta do Antigo Testamento. Nenhum mártir do Novo Testamento. Nenhuma pessoa de qualidade do Novo Testamento. Ninguém se apresentou. João já estava velho, com mais de 90 anos.
Era o último dos apóstolos. Todos os outros já haviam morrido, inclusive o apóstolo Paulo. Mas não apareceu ninguém, nem Pedro, nem Mateus. Não apareceu Paulo, nem Tiago, que morreu à espada. Nenhum justo do Novo Testamento apareceu para pegar o livro que estava na mão de Deus. E João começou a chorar muito, porque ele sabia que era importante que aquele livro fosse tirado da mão de Deus e fosse aberto. E ninguém era digno de abrir este livro. Ninguém. Ninguém era digno de pegar este livro. João chorou muito. Mas aí, um ancião de dias se aproximou de João e disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele vai abrir os seus selos. Aí João olhou para ver o leão e não viu o leão. Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele viu aquele Cordeiro imaculado, puro, santo, sem defeito, sem mancha. Mas ele parecia morto. Ele parecia que jazia ali, sem movimento. Parecia um cordeiro morto. Mas aí João viu aquele cordeiro se levantar. E aquele cordeiro foi até o trono do Todo-Poderoso. E quando ele se aproximou, ele teve a dignidade, o privilégio de pegar o livro que estava na mão de Deus. E quando ele pegou e abriu aquele livro, todo o céu começou a cantar, todo o céu começou a glorificar. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, fala por que ele teve o direito de fazer isso. Em Apocalipse 5, 9 diz: digno és de pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue, olha o poder do sangue, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Jesus Cristo, ele tem esse privilégio por causa do seu sangue. O seu sangue jamais será esquecido, o seu sangue jamais deixará de clamar. Apocalipse fala muito a respeito do sangue de Jesus, mas o livro termina assim lá em Apocalipse capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você só vai entrar naquele lugar se for pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue tem voz, o sangue clama. Por que você acha que hoje estamos falando a respeito do sangue? Porque esse sangue continua clamando. Ou você atende o clamor do sangue puro de Jesus Cristo e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e coloca o sangue de Jesus em teu favor, ou você será culpado do sangue de Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé, por favor. Podem morrer quantas pessoas justas, santas, boas, de qualidade. Podem morrer aos milhares e milhares, aos milhões de milhões, mas nenhum sangue justo clamará mais alto do que o sangue de Jesus Cristo. E é este sangue de Jesus que faz a diferença entre a maldição e a bênção. Maldição para quem rejeitar o sangue de Jesus. Continue você com Maomé, você vai ver o que vai acontecer. Continue você com Allan Kardec e você vai ver o que vai acontecer. Continue você com Buda e você vai ver o que vai acontecer. Continue você aí com o teu santinho, a tua santinha. Continue você com a tua divindade, com o teu protetor, com o teu guia, com o teu espírito. E você vai ver o que vai te acontecer. Você vai ficar de fora. Porque o próprio Deus virá
para requerer o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Se você não entregar a tua vida para Jesus, por causa do sangue que Ele derramou, então você será culpado, culpada do sangue de Jesus. Mas se você reconhecer que Ele morreu na cruz, não para te condenar, mas para te salvar, então, por causa do sangue deste concerto, você vai receber a salvação e a vida eterna. O mesmo sangue será maldição e bênção. Maldição para quem rejeitar e bênção para quem o aceitar. Se você tiver a cobertura do sangue de Jesus, o primeiro privilégio vai ser a salvação da tua alma e o perdão de todos os teus pecados. A cobertura do sangue de Jesus te trará como privilégio uma proteção, uma blindagem especial, para que a morte e o inferno não tenham mais poder sobre a tua vida. Ainda que você tenha sido uma pessoa culpada no passado, o sangue de Jesus te purificará de todo pecado. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o clamor do sangue de Jesus. Quando Deus disse para Caim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Imagine então o sangue de Jesus como clama. Nós não temos outra mensagem. Nós não temos outra pregação. Todo sangue justo e inocente que foi derramado será requerido. Deus virá para cobrar o sangue inocente, mas principalmente Ele cobrará a falta de atitude em relação ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz. A cobrança é inevitável. E a palavra diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus não pretende que você morra por causa do sangue de Jesus. Por isso que lá no Egito, Deus falou em figura para Moisés, e ele já mostrava o poder do sangue do cordeiro. Moisés, pega um cordeiro. Sabe o que é um cordeiro? O cordeiro é novinho, não é? O cordeiro, ele é um filhote, ele cresce, ele se torna forte. Mas Deus diz: um cordeiro novo, Moisés. Eu quero um cordeiro de 1 ano. Jesus Cristo morreu novo. Morreu com 33 anos e meio. Morreu novinho, não é? Muitos aqui já viveram até mais do que Jesus. Mas o cordeiro morreu novo. A condição de Deus é um cordeiro sem defeito e sem mancha. Jesus Cristo não tem uma só mancha na sua reputação. Não tem um só pecado que possa servir de acusação contra Ele. Ele não tem nenhum defeito que alguém pudesse acusar. Jesus tem um defeito sim de personalidade. Nada, nenhum defeito. Moisés pega um cordeiro de 1 ano, sem defeito e sem mancha. Sacrifique esse cordeiro à tarde. Jesus Cristo morreu à tarde, às 3 horas da tarde. Moisés, pegue o sangue desse cordeiro, e com esse sangue você vai passar no batente das portas de cada casa. O sangue no madeiro. Jesus derramou o seu sangue na cruz, no madeiro. Então Moisés orientou cada casa: olha, quem acreditar, faça isso que Deus está mandando. Pegue um cordeiro novo, sem defeito e sem mancha. Não pode ser qualquer cordeiro. Não pode ser um cordeiro defeituoso. Tem que ser um cordeiro perfeito. Já falando da perfeição que o cordeiro de Deus teria de ter. Cordeiro não pode ser um qualquer. Veja, só Jesus salva. Tem muita gente boa que já viveu nesse planeta, que tiveram vidas exemplares. Mas aquelas pessoas não servem, por melhores que elas foram. Veja, não servem. Cordeiro sem defeito, sem mancha, um cordeiro perfeito. Sacrifiquem às 3 da tarde. Peguem o seu sangue e passem no batente das portas de cada casa. Quem acreditar, faça isso. Porque Deus vai passar à meia-noite sobre o Egito. E aquele sangue será por sinal. Vendo eu o sangue no batente da porta da casa, eu pularei aquela casa, eu passarei por cima.
Mas a casa que não tiver o sangue do Cordeiro perfeito, então haverá praga de morte naquela casa. A mesma coisa acontece agora. Quem não tiver o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a morte vai alcançar esta pessoa. Mas se a pessoa tiver o sangue do Cordeiro, então ela será salva por este mesmo sangue. Você está entendendo isso? Olhem todos para mim, porque hoje vai valer a pena você ter vindo aqui. Olhe bem para mim, porque Deus hoje quer colocar sobre você uma tintura poderosa que jamais se desfará por toda a eternidade. Ele vai colocar a tintura do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue vai clamar para o céu e vai clamar para o inferno e vai clamar para Deus. Esta pessoa é salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O sangue vai clamar até o céu, vai clamar até o inferno e vai clamar por toda a eternidade. Você será salvo, salva pelo sangue de Jesus. Se você não entregar a vida para Jesus, você será culpado do sangue de Jesus. Mas eu pergunto, quem é que não quer o sangue de Jesus? Todo mundo quer. Só que a pessoa não pode querer o sangue de Jesus e continuar com seus ídolos, continuar com seus padroeiros, continuar com seus guias, continuar com as suas entidades, continuar com seus espíritos, continuar com seus protetores especiais. A pessoa não pode. Na última noite de vida aqui na terra, Jesus fez a seguinte oração a Deus. Ele orou assim: Pai, a tua obra é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se a pessoa acreditar ou esperar em qualquer pessoa viva ou morta, se a pessoa esperar em qualquer entidade ou espírito, ou em qualquer religião, se a pessoa não der essa exclusividade para Deus e para Jesus, ela não está na obra de Deus, ela não será salva pelo sangue do Cordeiro. É uma exclusividade. Você tem que entregar a tua vida para Jesus e a partir de hoje você vai crer só em Jesus Cristo e em mais ninguém. Quando você fizer a sua oração, você não vai mais ficar rezando para o teu padroeiro, ou ficar pedindo para anjo da guarda, ou ficar pedindo para guia ou para espíritos. Quando você fizer a tua oração a partir de hoje, você deverá falar: Pai, meu Pai querido, meu Deus amado, eu te peço isso, em nome de Jesus. Nunca mais em nome de outra pessoa. Isso é receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então olhem todos aqui para mim. Quem ouvindo essa palavra, sabendo do poder do sangue de Jesus, quem aqui quer ter a cobertura do sangue que ele verteu na cruz? Quem aqui quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos os que querem, erga a mão direita assim bem alto. Eu vim aqui para isso. Fica com a mão erguida, você que ergueu a mão. Ô glória, vem com a tua mão erguida aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem, pede licença para as pessoas e vem aqui para frente. Olha quanta gente. Olha quanta gente que Deus está trazendo aqui. Olha quanta gente que não despreza o sangue de Jesus. Olha quanta gente que quer a cobertura do sangue de Jesus. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui na frente. Pode abaixar sua mão, pode abaixar sua mão. Eu quero chamar aqui na frente você que está assim, fria na fé. Está pensando em se afastar, ou quem sabe até se afastou. Pastor João Ribe, eu sei que Jesus está voltando, eu sei disso. E eu sei que eu não posso continuar na situação que eu estou. E eu preciso de um conserto com Deus.
Eu quero sentir o poder do sangue de Jesus me purificando de todo o pecado, de toda iniquidade. Eu quero sair daqui sem culpa nenhuma, sem acusação nenhuma. Eu quero sair daqui hoje, renovado, renovada, com a certeza da minha salvação. Então vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos orar. E os milagres vão começar a acontecer na tua vida. Você vai ser restaurado, restaurada, renovado, renovada. Você vai sentir o poder do sangue de Jesus. Toda culpa, toda acusação da tua vida vai desaparecer. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Venha aqui para frente, vai chegando, venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Pastor João Ribe, eu não estou conseguindo seguir os passos de Jesus. Estou com muitas dificuldades para seguir o passo de Jesus Cristo. Eu não estou conseguindo acompanhar Jesus como eu sei que eu deveria acompanhar. Eu quero agora uma transformação na minha vida. Eu quero que Ele retire de mim tudo aquilo que ainda me atrapalha, tudo aquilo que está me impedindo de servir o Senhor Jesus com integridade de coração, com inteireza de alma, porque a palavra diz, não é? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Pastor, eu não estou conseguindo seguir Jesus com essa integridade, com essa totalidade, está difícil para mim. Então vem aqui na frente, porque nós vamos orar também em nome de Jesus. Hoje o sangue de Jesus Cristo vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Hoje o sangue de Jesus vai fazer algo inédito na tua vida. O sangue de Jesus tem poder de penetrar na mente por causa do entendimento. Ele tem o poder de penetrar no coração por causa das nossas emoções. Ele tem o poder de penetrar na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas forças. Hoje você vai ser renovado, renovada. Pastor, estou tão fraco, estou tão fraca. Eu quero receber uma oração para abençoar a minha vida, porque eu sinto que aquele dia, o dia da vingança do nosso Deus, está chegando na terra. Eu não quero ser surpreendida. Eu quero estar de pé quando o meu Senhor chegar. Eu quero subir com Ele no arrebatamento. Então venha aqui para frente, não tenha vergonha não. Se você está sentindo vontade de vir, então venha. Pastor, estou com muita vontade de ir aí na frente, então venha, não tenha vergonha não. Vergonha é você ficar no arrebatamento. Eu estava vendo lá na internet uma pergunta interessante. O que você faria se Jesus voltasse e você ficasse? Hein? O que você faria se você não subisse no arrebatamento? Essa é uma boa pergunta. Deve ser um horror a pessoa que conhece a palavra ficar na terra para a grande tribulação. Deve ser um horror isso. O que você faria sabendo o que você sabe? Se você ficar na grande tribulação, você só vai comprar a tua salvação com teu próprio sangue. Você não vai mais comprar a salvação com o sangue de Jesus. Por isso que agora a salvação é de graça. De graça para você. Para Jesus custou um alto preço. A pessoa que ficar depois do arrebatamento, que ficar para a grande tribulação, ou ela recebe a marca da besta, ou ela paga com a própria vida, com o próprio sangue. Para que deixar isso acontecer? Se hoje você pode ter a sua dívida paga, os seus pecados pagos com o sangue de Jesus Cristo. Pensa bem. Venha aqui para frente. Se o Espírito de Deus está te chamando, venha. Venha do jeito que você está. Porque isso não é vergonha não. Vergonha é ficar para a grande tribulação. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Enquanto mais alguém está chegando, eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Quero falar com você que está assistindo pela televisão.
Quero falar com você que está acompanhando pela internet, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. Quero falar com você, para que você tome a decisão de entregar a vida para Jesus, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou assistindo pela TV, ou num DVD, quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, porque nós vamos orar. Você que está afastado, afastada, quer voltar para Jesus? Faça a mesma coisa. Você que está ouvindo esta mensagem enquanto dirige, você está no trânsito, está escutando essa mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Aí mesmo no teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Guarulhos, que se ajoelhe diante do altar, por favor. Vamos nos ajoelhar agora. Você que está entregando a vida para Jesus, você que está voltando para Jesus, você que está se reconciliando com o Senhor, você que está querendo mais de Jesus Cristo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas não tenha vergonha não, ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Isso, coisa linda. Vamos de novo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio que não há sangue igual ao sangue de Jesus, porque Ele tem o poder de me purificar de todo pecado, porque é sangue puro, é sangue limpo, é sangue imaculado. Eu creio, meu Deus, que o sangue de Jesus coloca sobre mim uma cobertura, uma proteção poderosa, e nem a morte pode me tocar, e que por este sangue eu viverei eternamente. E é por isso que de joelhos eu te suplico, perdoa, Senhor, todos os meus pecados, e me purifique agora, pelo sangue de Jesus. Apague, Senhor, as minhas iniquidades, e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e me dê agora, Senhor, a certeza e a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.